tema que está queimando meu coração para essa manhã é o poder da sua boca. Amém. Poder da sua boca. Sabe, Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, o que você precisa entender é que palavras são como sementes. Diga comigo, palavras são como semente. Entenda algo, toda palavra são como sementes lançadas no solo do nosso coração e da nossa vida. Palavra tem o poder de criar o que ainda não existe. Então, toda vez que você fala algo negativo, você está plantando algo ruim que pode crescer. Quando você fala de fé, esperança, cura, salvação, está plantando a palavra de Deus no seu futuro. Muitas vezes, como cristãos, estamos presos em ciclos de derrota. Porque constantemente estamos dizemos coisas como, não vai dar certo. Eu nunca vou mudar. Deus não me ouve. E isso é uma profecia contra si mesmo. Eu quero propor para você nessa manhã, para de repetir aquilo que o inimigo diz. E começa a repetir aquilo que Deus diz. A boca sempre vai concordar com o coração e a palavra. Então não basta simplesmente você crer, é necessário falar com fé. Diga comigo, fé. E fé, eu não estou falando de pensamento positivo. Deixa eu te contar uma boa nova. Pensamento positivo não é fé. Pensamento positivo pode mudar o seu humor, mas a fé muda a sua realidade. Pensamento positivo te anima, mas a fé te move para o sobrenatural. Fé não é otimismo. Quantos aqui estão comigo, digam amém. É a confiança absoluta de quem Deus é e o que Ele falou. Então você pode ter um pensamento positivo e ainda viver na dúvida, mas a fé é a certeza. Diga comigo, a fé é a certeza. 2 Coríntios 4:3 fala, crie, por isso falei. Agora, quais são os sinais da fé? Primeiro sinal é, você recusa viver pela opinião dos outros. Quantos aqui recebem isso? Digo em nome de Jesus, amém. A fé te liberta da necessidade de aprovação dos outros. Você busca agradar a Deus e não agradar a multidão. Você espera o melhor, mesmo em tempos difíceis. Fé não te faz negar a realidade, mas te faz viver com esperança inabalável, porque conhece o caráter de Deus. Você investe no invisível com toda a convicção. Fé te faz orar, jejuar, declarar. Você celebra antes de vencer. A fé te faz adorar como se a vitória já tivesse se manifestado. Porque no Espírito já aconteceu. Você se posiciona com autoridade em meio ao caos. A fé não te faz fugir dos problemas. Você não vê limitações, vê oportunidades. Onde outros veem portas fechadas, você vê um terreno fértil para o impossível de Deus acontecer. Você sabe o que carrega maior do que o que enfrenta. A fé te faz consciente da presença de Deus em você. Coisa que tem a presença de Deus. Você não tem o plano B. A fé faz você entender que você não tem um plano B, você tem o A. Até o fim. Fé te dá uma convicção radical. Você não coloca a sua confiança em circunstâncias, mas o Deus que te chamou e é fiel até o fim. Então eu quero declarar algo sobre a sua vida. Abra suas mãos aí. Eu quero declarar algo sobre essa igreja nesse momento. Você não foi chamado para sobreviver, mas você foi chamado para governar.
Deus não te chamou para ser normal. Fé te torna extraordinário. Você não é definido pelas suas falhas, mas pelo que Deus diz ao seu respeito. Fé não é ausência de medo, é se mover apesar dele. Sabe, como cristãos, nós andamos por fé e não por vista. A fé não nega a existência de um problema. Ela nega ao problema o lugar de influência. Então, o problema, ele pode existir, mas não governa mais a minha mente. Não governa mais o meu coração. Não governa mais minhas decisões. O que governa agora é a palavra de Deus. Digo, a palavra de Deus governa a minha vida. Então, quando Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que lhe mostrarei, Abraão obedeceu. Eu quero que você aprenda algo. Você só coloca a sua fé em prática quando você obedece. Quando Deus fala para você, você precisa crer e você precisa se mover. Está entendendo? Quando Deus fala para você, você precisa crer e se. Existem certas coisas que você ainda não está vivendo, não é por falta de uma promessa. Não por falta de uma palavra, mas é por falta de um posicionamento. Então, 5, 6 anos, eu não estou vivendo ainda. Parece que eu não estou vivendo, eu tenho 6, 7 anos, 8 anos. Eu sempre ouvi uma frase que fala o seguinte: direção é mais importante que velocidade. Talvez você está indo numa velocidade muito rápida, você está indo numa velocidade, mas numa direção errada. E tudo que você precisa é pedir para Deus recalcular o teu GPS. Ou tudo que você precisa é você fazer aquilo que Deus pediu para você fazer e você não fez. E muitas vezes nós temos uma palavra de Deus, mas nós não estamos nos posicionando sobre essa palavra. E tudo que você precisa do seu coração é ser obediente. Coisa que estou entendendo a palavra, digo amém. Tem certas coisas ainda que você não está vivendo, não é por falta de uma palavra ou por falta de uma promessa. Você vai ver que no Velho Testamento Deus não fala muitas coisas com as pessoas. Na verdade, Moisés foi a pessoa que Deus mais falou no Velho Testamento, 30 vezes. Aí no Novo nós vemos Jesus falava continuamente. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, coisa que tem o Espírito Santo de Deus. Hoje nós podemos falar com o Espírito Santo de Deus, eu falo com o Espírito Santo de Deus todos os dias. Mas mesmo assim, nós não estamos rompendo certas áreas da nossa vida, não por falta de uma palavra, mas por falta de um posicionamento. O que eu quero propor para você nesse momento é melhor obedecer do que sacrificar. Tem certas coisas que Deus está te chamando a se compromisso com a sua competência. Deus, ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você precisa se mover quando Deus fala. E quais são as áreas da sua vida que você não tem se movido? Quais são as áreas da sua vida que Deus pediu para você fazer e você não fez? E muitas vezes Deus vai pedir coisas da sua vida que onde o seu coração está. Deus nunca vai pedir algo para você que não te custa nada. Gente, quantos aqui estão entendendo essa palavra? Diga glória a Deus. Muitas vezes Deus vai pedir para você. Ele vai pedir aquilo que te custa. Muitas vezes Deus vai falar para você fazer algo. Você fala, cara, não, como assim? Deus, você está pedindo para eu pedir perdão para os meus pais? Como assim? Deus, você sabe o que os meus pais fizeram comigo? E Deus, ok, tudo bem, perdoa. Muitas vezes Deus está te pedindo, olha, oferta sobre a vida daquele irmão. Deus, mas aquele irmão tem muito.
Ô Deus, eu não tenho muito também. Deus, ok. Oferta. Eu me lembro em um momento que eu estava nos Estados Unidos. E, sabe, essa questão de enxoval, coisa que mulheres entendem. Mulher é muito empolgada com enxoval, sim ou não? E eu cheguei nos Estados Unidos, a Flávia já fez 1000 planos. E ela falou assim, meu bem, a gente vai comprar um carrinho, a gente vai comprar uma escada rolante, sei lá. E ela começou a colocar várias coisas, uma lista. E a lista... escada rolante foi melhor. E a lista das mulheres são bem pequenas. Eu falei assim, meu bem, eu não sei se você sabe, mas a gente não está no Brasil. A gente está em dólar. Ela, ok, meu bem. Você não é um homem de fé, se mova. E eu estou lá segurando os dólares. Segurando. Sabe? Parece que nos Estados Unidos eu consigo economizar. Eu estou lá segurando cada dólar, cada centavo. Meu bem, eu acho que o Starbucks está muito caro. Que tal a gente comprar no Walmart, levar, fazer um café? Você consegue, você tem mão. E de repente a gente estava no Starbucks estudando. E eu estava lá separando o dinheiro, claro, o meu filho que estava vindo. E de repente o Espírito Santo de Deus fala no meu coração: Lucas, eu quero que você abençoa uma pessoa que está lá em Orlando. Eu falei assim, que voz do capeta. Como assim? Deus, você não está vendo minha situação? Eu estou aqui, sobrevivendo. Ok, eu quero que você abençoe. Eu falei, Deus, se realmente é o Senhor vai confirmar o coração da minha esposa, porque ainda eu não comprei as coisas dela. Olha para você a resposta que eu joguei para ela. Eu disse, meu bem, Deus está falando comigo agora, que eu tenho que dar X valor. Eu achei até meio esquisito esse valor. Ela falou assim, cara, você pira que eu senti que você tem que dar mesmo. Gente, é bom ter mulher de Deus, sim ou não? Aí eu peguei naquele exato momento. Já liguei, porque, cara, quando Deus fala, não fica pensando demais não, meu irmão. Tá comigo? Será que eu dou? Será mesmo? Por que quando fala para dar, o irmão tem que fazer um jejum de 7 dias? Por que quando fala para dar, você tem que esperar um mês? Cara, vamos orar, vamos colocar em consagração. Esse um mês. Faz tipo? Não, mas talvez essa palavra você leva da pessoa que precisa. E, naquele exato momento, eu já peguei o telefone, claro, conhecendo o meu coração. Já peguei o telefone, já liguei, ei, tudo bem? Oi, Lucas, tudo bem? Cara, deixa eu falar pra você, tem como você passar o teu Zélio? Ele, o quê? Zélio? Zélio lá é o Pix. Ah, ok, mas o que tá rolando? Cara, não tá rolando nada. Só receba. Ele, ok. Beleza. Transferi. Bank of America. Jesus, misericórdia. Nós proclamamos, Jesus. Enfim. De repente, passa 5, 6 meses. E essa pessoa que estava nos Estados Unidos, ele estava vivendo um momento muito difícil. E 5, 6 meses a gente foi almoçar lá novamente. Lá em Orlando, estava eu, meus pais, a família. E eles sentaram, e eles estavam contando toda a maravilha do que Deus tinha feito. Lucas, Deus mudou a minha vida. Cara, eu pensei que não ia conseguir o documento e Deus me deu o green card. Ele é um artista, cara, Deus mudou a minha vida. Cara, eu estava prestes a ser despejado de uma casa e agora eu estou aqui numa nova casa. Deus está mudando a minha perspectiva. E a esposa dele, Lucas, você não sabe, mas aquele dia a gente falou para Deus, Deus, será que é para a gente voltar para o Brasil? A gente tem passado por tanta humilhação. Deus, eu tenho que pagar o meu aluguel agora e eu não tenho dinheiro. E se eu não pagar, eu vou ser despejado. E Lucas, quando nós falamos isso, você liga. E você dá exatamente o valor que a gente precisava para pagar o aluguel. Sabe, quando você ouve a voz de Deus, você está liberando destinos de pessoas para que elas possam viver o mais de Deus. Você ser obediente, você está sendo obediente quando Deus fala. Você está sendo obediente quando Deus fala para você se posicionar em certas áreas da tua vida. Você está sendo obediente quando Deus fala assim, cara, você tem que afastar dessas amizades, você ainda não está pronto.
Mas eu consigo. Mas você não está pronto. Quantos aqui estão entendendo? Digam amém. Você tem sido obediente quando Deus fala para você ser mais humilde. Mas eu sou humilde. Está sendo obediente. Você está sendo obediente quando Deus está falando para você orar e você está falando, irmãos, ora por mim. Você precisa orar, você precisa se consagrar, você está sendo obediente. Então, tem certas coisas da nossa vida que nós não estamos vivendo porque nós não estamos nos posicionando para viver. Deixa eu falar para você, existe promessa de Deus para a tua vida. Quantos aqui estão entendendo essa palavra? Existe promessa, existe plano, existe sonhos de Deus para a tua vida. Mas tudo que você precisa é se posicionar. E Abraão, ele se posicionou. Abre tua Bíblia em Romanos 4,18. Abraão se posicionou. Abraão se torna o pai da fé, pai das nações, pela sua obediência. Ele se posicionou. Quantos acharam? 4,18. Abraão conta toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim o pai de muitas nações. Como foi dito em seu respeito, assim será a sua descendência, sem esmorecer na fé. Diga comigo, sem esmorecer na fé. Ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade. Sabe o que isso me leva a entender? Enquanto houver vida, há algo para você fazer. Tem gente que já está entregando os pontos com 50. Estou velho. 70. Esse dia eu estava correndo. Esse dia faz muito tempo, tá, gente? Esse dia eu estava correndo. Estou lá no Vaca Brava, passando assim, sabe, aquela preguiça? E de repente o velhinho de 80 anos. Ah, mano, já me impulsionou, já, ó. Pra ele eu não perco. Sabe, muitas vezes eu tenho 70 anos, eu tenho 80 anos. Te falar, se você está aqui ainda, é porque existe um propósito para você fazer. Quantos estão entendendo? Digo amém. Se você está aqui ainda, é porque existe algo que você ainda precisa fazer. Precisa ser feito. E nós vemos aqui que Deus faz sobre a vida de Abraão 100 anos de idade. E o que o ventre da Sara já estava sem vigor. Mas mesmo assim não deixou de crer na promessa de Deus. Mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, porque estava plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Deixa eu falar para você, Deus é poderoso para cumprir aquilo que ele te prometeu. Quantos aqui recebe essa palavra? Só você que recebe a sua mão. Sabe, Deus é poderoso para cumprir. Enquanto houver vida, há esperança. Abraão reconhece sua situação, mas mantém a fé nas promessas de Deus. Entenda algo. Sara era estéril e já idosa, mas Deus o abençoou com Isaac. Sabe, os testemunhos são como combustível que nos lembra. O mesmo Deus que agiu no passado continua operando no presente e ainda fará no futuro. Por isso que nós devemos testemunhar aquilo que Deus fez sobre as nossas vidas. Quantos aqui têm testemunhos daquilo que Deus fez sobre a tua vida? Quantos aqui já tiveram orações respondidas? Quantos aqui já tiveram? Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Sabe? Você precisa testemunhar, você precisa contar o seu testemunho daquilo que Deus está fazendo. Você precisa falar aquilo que Deus está fazendo na tua vida. No seu encontro com Deus. Nas maravilhas.
Nós precisamos testemunhar, porque nós precisamos jogar. Nós precisamos aumentar, sabe, a fé das pessoas. Como é que você aumenta a fé? Contando o seu testemunho. Segundo ponto, o poder da boca. Sobre o poder da boca. Treinar a boca é um processo espiritual. Entenda algo. A boca só fala aquilo que o coração está cheio. O que torna o impuro não o que entra pela boca, mas o que sai. Existem certas coisas que nós precisamos vigiar o que está saindo da nossa boca. Cara, vamos lá, come on. Muitas vezes as pessoas só falam aquilo que está no coração delas. Quantos aqui estão entendendo? Se é Jesus o centro no coração delas, elas vão derramar sobre Jesus. Se é o mamon no coração delas, só dinheiro, 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 elas vão falar sobre dinheiro. Muitas vezes as pessoas sempre vão falar aquilo que está no seu coração. Deixa eu falar para você. Quais as mesas que você tem sentado e as pessoas têm derramado algo de Deus nessas mesas? Onde você sai encorajado. Onde você sai edificado. Onde você sai amando mais a Jesus. Amando a sua família. Servindo as pessoas. E nós precisamos, como cristãos, vigiar o que sai da nossa boca. Você precisa treinar a sua boca. Está comigo? Gente, não tem aquele momento que você conversou demais e pesou no seu coração? Já teve essa experiência? Nossa, falei demais. Hoje eu falei muito. Já viu aquela conversa que não tem fim? Parece que você vai falando. Aí você sai daquela mesa, aí você fala assim, rapaz, mas tem tanta gente fofoqueira aqui. Eu falei para quem não deveria falar. Quantos aqui já tiveram essa experiência? Contei muita história. Você sabe aquela pessoa que você falou? Porque aqui na igreja, graças a Deus, não tem isso, amém, gente? Ninguém fala mal de ninguém, amém? Não, gente, amém? Ninguém fala mal de ninguém, ninguém está antenado nas redes sociais, ninguém. Aí você falou e seu coração pesou. Sabe o que é isso aí? É o Espírito Santo falando assim, não tem nada a ver mais com a sua identidade. Pesou. É o Espírito Santo falando assim, ó, tá falando demais, hein? Sabe, muitas vezes, nós precisamos orar antes de responder. Lucas, mas eu não sei orar. Ora Salmo 141, meu irmão. Vou ler para você. Coloca, Senhor, um guarda na minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Gente, quanto recebe essa palavra aqui? Deus, coloca um guarda na minha boca. Vigia. Sabe, existem a diferença de quem fala por falar e quem fala com autoridade. Jesus falava com autoridade. Quando eu sei que eu estou falando com autoridade, é quando aquilo que eu estou falando está gerando cura, libertação, está despertando fé. Sabe, Deus está nos convidando nesse momento. Enche o seu coração com a palavra de Deus, medite na palavra, até que a verdade molde a sua maneira de pensar e viver. Fale com propósito, não apenas por impulso. Olha aqui em Provérbios 13:3 diz, quem guarda a boca, preserva a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Antes de falar, meu irmão, pergunta. Deus, isso vai abençoar alguém? Vai edificar ou derrubar? Vai glorificar a Deus? Pergunta.
Pergunta para Deus. O que você está falando está gerando vida ou morte? Pergunta aquilo que você está liberando. Está trazendo salvação? Está trazendo uma mudança de realidade? Sabe, muitas vezes nós precisamos entrar em um processo de arrependimento. Talvez você liberou muitas palavras na ignorância. Talvez você liberou algo que você não deveria liberar, meu irmão. Muitas vezes você está se perguntando, Deus, por que eu estou vivendo isso? Você liberou. Você murmurou. Você falou algo para os seus filhos que você não deveria falar. Você falou algo para os seus pais que você não deveria falar. Você falou algo da tua igreja que você não deveria falar. Você falou. E esse é um convite nessa manhã para você se arrepender de certas palavras que você liberou. Você liberou. Na raiva. Talvez a sua ignorância. Talvez no momento, no impulso das coisas você liberou. Você não só pensou. Mas você liberou, você concordou. Você expôs para fora. E a palavra de Deus fala que nós devemos vigiar aquilo que nós falamos. Eu quero terminar com isso. Palavras moldam o seu futuro. Davi, antes de lutar contra Golias, ele liberou uma palavra. Eu amo isso aqui. 1 Samuel 17 fala: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cardápios do exército filisteu e às aves dos céus e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Davi libera uma palavra. Davi não luta para a vitória. Ele luta da vitória. Ele sabia que ele queria vencer. Entenda algo. Só vence quem luta. Só vence aquele que luta. Aquilo que você fala está ligado ao seu destino. Tudo aquilo que você libera está ligado ao seu destino. Quando você tem um conhecimento disso, você começa agora a trazer palavras poderosas para o teu futuro. Quantos aqui estão entendendo? Digam amém. Vou falar novamente. A fé não é um pensamento positivo. A fé é a certeza. E nós vemos aqui agora Davi liberando a palavra. Ele libera uma palavra. Ele começa a liberar uma palavra. E ele começa a andar sobre essa palavra. Porque essa palavra estava no coração de Deus. Davi foi chamado para ser um rei. Davi foi chamado para vencer batalhas. Ele começa a liberar a palavra. Ele começa a crer nessa palavra. Ele começa a se mover nessa palavra. Porque não basta simplesmente você liberar uma palavra. Você também precisa crer nessa palavra. Quantos aqui estão entendendo? Você precisa se mover. Cara, Deus vai fazer. Então, ok, o que você está fazendo? Você precisa se mover. Deus vai transformar, mas o que você está fazendo? Você precisa se mover. Não basta simplesmente você liberar uma palavra, você precisa se mover, você precisa mover pela fé, você precisa acreditar naquela palavra. Você precisa trazer existência. Sabe, desde criança, meus pais sempre iam no nosso quarto, meu e do meu irmão, oravam na nossa cabeça.
Desde criança. Meus filhos prosperarão, meus filhos serão uma voz profética sobre as nações. Desde criança. Eu lembro que eu acordava com a mão pesada do meu pai assim na minha casa, assim, ó. Oi. Fica quieto. Deus, nossa. Deus abençoe meu filho, pai. Ele vai viajar pelas nações. Ele vai muito longe. Ele vai em lugares ainda que eu não fui. Deus, a sua geração, a sua descendência será abençoada. Aí, de repente, eu pensei que tinha acabado. De repente, quando eu estou voltando a acordar minha mãe... Meu Deus, o que está acontecendo? Vigília de oração sem você querer, tá vendo? Aí minha mãe orava. Eu lembro, cara. Diversas palavras sendo liberadas. Eu lembro de uma mulher que chamava Irmã Vigília. Estou falando sério. Irmã Vigília. Ela chamava Irmã Vigília. Mãe, por que Irmã Vigília? Meu filho, me pergunta. Ela chegava, orava para mim. Ei, eu te vi você como José no Egito. Eu via você como uma voz. Eu via você fazendo muitas músicas, composições. Eu via você viajando pelas nações. Eu só lá recebendo. Gente, pensa no menino pequeno que gostava de uma profecia. Quando a irmã Vigília chegava, eu, ó. Pode orar, irmã Vigília. Talvez aquilo não era a minha realidade. Talvez eu não tinha nem perspectiva de vida. O que eu seria. Não era a minha realidade. Hoje eu olho minha vida, cara. Estava aqui ontem agradecendo a Deus. Deus, nossa, muito obrigado por fazer parte dessa igreja. Muito obrigado, Deus, por servir a minha igreja, por ser pastor. Muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que eu estou vivendo. Estava hoje, pela manhã, sentado com meu filho, vendo o sorrisinho dele. Deus, muito obrigado. Obrigado pelo meu filho, Pai, essa alegria. Obrigado, Jesus, pelo meu filho. Eu não poderia ter filho, agora eu tenho um filho. E coloca o pé na minha cara na cama. E minha Flávia Rayano coloca o pé na cara do seu pai. Ele, Deus, obrigado. Eu não tinha nenhuma perspectiva de vida. Nenhuma. Não tinha uma perspectiva de vida de viajar pelas nações. Não tinha uma perspectiva de vida de estar em certas mesas que Deus me colocou. Eu não tinha nenhuma perspectiva de vida. Nunca tive. Hoje eu tenho a oportunidade de sentar em tantas mesas, em tantos lugares diferentes. Hoje eu tenho a oportunidade de sentar e de conversar com tantas pessoas que eu nunca imaginei. Conhecer pessoas importantes, mas pessoas também ordinárias. Pessoas normais. Aí eu fico vendo, e eu lembro da irmã Vigília que orava para mim. Ei, eu vou te levar para lugares. Porque algo que você precisa entender. A palavra de Deus muitas vezes a palavra de Deus não vai caber na tua realidade que você está vivendo. Ela vai além da sua realidade. Quantos aqui estão entendendo? Lucas, mas essa é a realidade. E Deus fala assim, não. Ela fura a sua bolha. Ela fura a sua bolha. Ela te leva para outra realidade. Outra realidade. Eu fico vendo hoje. Fico vendo a minha vida. Fico vendo o que Deus está fazendo neste lugar, o mover que Deus está operando neste lugar. Eu fico vendo, falei, cara, uau, como Deus é poderoso. Sabe por quê? Porque meus pais liberaram o meu futuro. O que eu quero te encorajar nesse momento, pais, não deixe de orar pelos seus filhos. Todos os dias eu oro pelo meu filho. Deus, que o Senhor, meu filho seja incrível. Olha para você ver, meu pai até orava até pela minha esposa. Deus dá uma esposa para o Lucas convertida, Jesus.
Dá uma esposa para ele. Até pela esposa, gente. Olha que Deus é bom. Minha esposa tem que agradecer por ter um... tô brincando. Sabe, até esposa. Deus orava, eles oravam por mim, declaravam. E eu começo a orar pelo meu filho. Eu começo a orar, Deus abençoa meu filho, abençoa a sua geração. Deus, que ele possa crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria. Deus, que ele possa viver coisas extraordinárias. Deus, nenhuma enfermidade, nada vai parar o propósito do meu filho. Eu começo a declarar. Eu começo a declarar sobre a igreja. Deus, eu creio que a God Provider não vai se perder. Eu creio que a God Provider, Pai, vai amar o Senhor Jesus até o final da vida. Eu começo a declarar, Deus, aviva a tua igreja. Deus, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos espirituais. Pai, que nós não possamos nos mover, Deus, pela necessidade, mas pelo propósito. Eu começo a declarar, Pai, eu creio, Pai, que quando as pessoas entrarem nessa porta, elas vão ter um encontro com o Senhor. Não encontro, Deus, com o sistema, não encontro com uma religião, não encontro, Deus, com uma liderança, não encontro com o pastor, mas eles vão ter um encontro com o Senhor. Eu começo a declarar, eu começo a profetizar, Pai, que as pessoas possam sentir paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que guarda os nossos corações. Eu começo a declarar, Pai, eu oro nesse momento, Pai, que todo divórcio, Deus, caia por terra, restaura a família. Eu começo a declarar, cura. Senhor, o Senhor pode curar. O Senhor ressuscitou o morto. O Senhor curou a mulher do fluxo de sangue. O Senhor ainda continua fazendo. Senhor, faça algo. Faça algo. Senhor, o Senhor pode levantar as pessoas da cadeira de roda. Deus, o Senhor pode fazer o surdo ouvir. Deus, eu começo a declarar, começo a profetizar. Eu começo a declarar, Deus, não deixe, Pai, que as pessoas esqueçam, Pai, de onde saíram. Não deixe, Senhor, que elas se percam na vaidade, na glória, no poder. Eu começo a declarar, Pai, mantenha o coração das pessoas fiéis a Ti. Começa a profetizar. Eu começo a declarar. Porque quando você está liberando a palavra, você está plantando sobre o futuro.